Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Luane Gabriele e essa é a série Sendo Guiados pelo Espírito Santo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como temos vivido, por impulsos ou pelo Espírito Santo. E para começarmos, vamos ler Gálatas 5, do 16 ao 22, e diz assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. O que a natureza humana produz são elas: a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, esse versículo ele resume muito bem tudo aquilo que eu vou falar para vocês. E para começarmos, a gente encontra nesse versículo, a Bíblia fala que o que o Espírito quer é contrário ao que a nossa natureza humana quer. E o que é a nossa natureza humana? É a carne. Então, o que o Espírito quer é contrário ao que a nossa carne quer. Eles são totalmente opostos, né? Um quer uma coisa, o outro já quer outra. E eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que sei lá, um amigo ou sei lá, outra pessoa venha brigar com você. O que a natureza humana ou o que a sua carne ia querer fazer? Ela provavelmente ia querer brigar com essa pessoa e revidar. Mas olha o que a Bíblia nos ensina. Jesus, ele fala que quando a gente se baterem na nossa face, que a gente vire o outro lado para que eles batam. Não literalmente é isso, mas o que Jesus ele queria explicar pra gente? Que se alguém vier, sei lá, para fazer alguma coisa para nós, que a gente não venha a revidar. E olha o exemplo de Jesus. Jesus ele foi julgado por muitas pessoas antes de ser crucificado. Muitas pessoas foram lá e muitos sacerdotes, fariseus, estavam falando coisas ruins de Jesus, que a maioria na verdade nem era verdade. E Jesus nenhuma vez revidou, ele ficou calado. Então, olha só o exemplo de Jesus, o exemplo que ele trouxe para nós. Então, o que a nossa carne ia querer fazer num momento como esse? Ia querer revidar, ia querer brigar de volta. Mas olha o que o Espírito quer que a gente faça. Ele quer que a gente não revide. Então, o que o Espírito quer é totalmente contrário ao que a nossa natureza humana quer. Então, olha só que incrível. Quando Jesus ele morreu, ressuscitou, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, ele prometeu que enviaria um auxiliador, que é o Espírito Santo. Então, quando a gente aceita o Espírito Santo para morar dentro de nós, ele passa a viver no nosso coração, junto conosco todos os dias. Ou seja, a gente não mais deve viver por influência da carne, mas pelo Espírito Santo. Então, olha só o que o Espírito Santo me mostrou sobre as influências da carne, sobre a gente seguir impulsos. Impulsos são, a gente viver por impulso, né? Então, olha só o que o Espírito Santo ministrou comigo. Ele falou que se você seguir os impulsos, esses impulsos constantes, eles só vão gerar sofrimento e dor. Ou seja, eles vão trazer decepção. E eu vou dar mais ou menos um exemplo do que mais ou menos o Espírito Santo me ensinou para vocês entenderem melhor o que é viver por impulso. Imagine que, sei lá, você amanheça triste e daí você pense bem assim: hoje eu não tô muito bem para ler a Bíblia, então eu vou assistir televisão para daí
a minha cabeça pensar em outras coisas. Isso é o que sua carne quer, que você assista a televisão e deixe de lado a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus e ela é viva, ela é eficaz. Então, a partir do momento que a gente lê a Bíblia, ela é o nosso alimento. Então, a partir do momento que a gente lê ela, a gente está se alimentando. E isso vai nos trazer vida, vai nos trazer alegria. Então, olha o que a nossa carne quer, prestem atenção. Ela quer deixar de lado a Bíblia para assistir televisão, porque neste momento a gente não está muito bem. Mas olha o que o Espírito Santo ele quer para nós. Ele quer que a gente leia a palavra. Porque através, quando a gente começa a ler, ele vai nos preencher com aquilo que é bom. A gente pode ficar lá o dia inteiro assistindo televisão só porque a gente não está muito bem, mas isso não vai nos preencher, mas a palavra de Deus, ela nos preenche. Então, olha o que o Espírito Santo quer e o que é seguir impulsos. Se você seguir impulsos, você vai assistir televisão, porque isso é o que a sua carne quer, é o que você quer. Mas se a gente seguir o Espírito Santo, a gente vai ler a Bíblia e vai ser totalmente preenchido, porque isso é o que o Espírito Santo quer. Então é exatamente como o Espírito Santo ministrou comigo. Os impulsos constantes, eles geram decepção, porque a gente pode ficar o dia inteiro assistindo televisão, mas a gente não vai ser preenchido, como eu já falei. Mas se a gente seguir o Espírito Santo, a gente vai ser totalmente preenchido por ele. Então agora eu deixo a pergunta. Como vocês têm vivido? Por impulsos ou pelo Espírito Santo? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Então, antes de sair desse vídeo, já se inscreva aí, deixe seu joinha, compartilha para que mais pessoas possam estar recebendo da palavra de Deus. E também me segue lá nas redes sociais. Tchau!